Olá, galerinha, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Jamile Fontinelli e o nosso assunto de hoje é pronomes, com base em questões do Enem. Vamos lá? Primeiro texto. Seu nome define seu destino? Será? O nome próprio da pessoa marca a sua identidade e a sua experiência social e, por isso, é um dado essencial na sua vida. Diz Francisco Martins, professor do Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília e autor do livro Nome Próprio, editora UNB. Mas não dá para dizer que ele conduz a um destino específico. É você quem constrói sua identidade. Existe um processo de elaboração em que você toma posse do nome que lhe foi dado. Então, ele pesa, mas não é decisivo. De acordo com Martins, essa apropriação do nome se dá em várias fases. Na infância, quando se desenvolve a identidade sexual; na adolescência, quando a pessoa começa a assinar o nome; no casamento, quando ela adiciona ou não o sobrenome do marido ao seu. O importante é a pessoa tomar posse do nome e não ficar brigando com ele. E aí vamos lá para o nosso comando da nossa questão. Pronomes funcionam nos textos como elementos de coesão referencial, auxiliando a manutenção do tema abordado. No trecho da reportagem, o vocábulo nome é retomado pelo pronome destacado em. Aí vamos lá, vamos trabalhar com esse comando primeiramente. Nós temos várias informações importantes dentro desse comando. Primeiro, nós temos pronomes, e aí você deve relembrar o que é pronome. Pronome é um termo que ele serve para substituir ou representar outro nome. No caso, geralmente são representações de substantivos. Ele vai substituir ou representar. É aquela lógica, você vai escrever um texto e muitas vezes você precisa repetir uma palavra, né? Que é aquela palavra que vai aparecer mais no seu texto. Então, para você não repetir 500 vezes, você vai utilizar diversas vezes o pronome para dar essa substituição e melhorar a visão e a leitura do seu texto. Então, por isso que os pronomes são essenciais na construção. É como o comando aqui já diz, ó, funcionam nos textos como elementos de coesão referencial. Ele está afirmando aí, ele já está te dando uma dica, auxiliando a manutenção do tema abordado. E aí ele já vem com outra dica para você. Deu ponto aqui e ele vai dizer, no trecho da reportagem, ele já está dizendo, olha, esse texto aqui é uma reportagem. Aí você já pensa um pouco nas características, como é escrito, para poder auxiliar na resolução da questão. E aí ele vai dizer o seguinte, o vocábulo nome é retomado pelo pronome destacado em A. Seu nome define seu destino. B. É você quem constrói a sua identidade. C. Existe um processo de elaboração em que você toma posse do nome. D. Você toma posse do nome que lhe foi dado ou não ficar brigando com ele. E aí a alternativa correta aqui seria não ficar brigando com ele. Com ele quem? Voltamos lá para o texto. Olha aqui, na penúltima e última frase. O importante é a pessoa tomar posse do nome e não ficar brigando com ele. Ele quem? De quem esse ele está se tratando aqui? Ó? Ele. Ele quem? O nome. Ok? Aqui, ó, nome. Então, esse ele aqui faz referência a nome. Então, por isso, né, ele vai representar o nome. Então, a alternativa correta é não ficar brigando com ele. No trecho da reportagem, o vocábulo nome, que é retomado pelo pronome destacado em ele, não ficar brigando com ele. Esse é o nosso pronome. Pronome pessoal. Nós temos vários pronomes pessoais, possessivos, de tratamento, ok? Mas aí, nesse caso, é um pronome pessoal. Vamos lá para a próxima. Enem 2012, ok? Olha aí a nossa referência. E o texto vai começar assim. A
colocação pronominal, o início do texto, o texto base para a sua questão já vem falando sobre a colocação pronominal, ok? Você já tem que se ligar aí, grifar essa palavra para te ajudar a fazer a questão. A colocação pronominal é a posição que os pronomes pessoais oblíquos átonos ocupam na frase em relação ao verbo a que se referem. São pronomes oblíquos átonos: me, te, se, o, os, a, as, lhe, lhes, nos e vos. Esses pronomes podem assumir 3 posições na oração em relação ao verbo. Primeiro, lá, ó, próclise, quando o pronome é colocado antes do verbo, devido às partículas atrativas como o nome relativo. Ênclise, quando o pronome é colocado depois do verbo, o que acontece quando este estiver no imperativo, afirmativo ou infinitivo pessoal regido de preposição a, ou quando o verbo estiver no gerúndio. E mesóclise, usada quando o verbo estiver flexionado no futuro do presente ou no futuro do pretérito, ok? Ah, professora, mas daí parece o texto de um livro didático. Lembrando que as questões do Enem elas trazem diversos gêneros textuais. E livro didático, textos de livros didáticos conceituais ou científicos, eles são dos tipos expositivos. Então, não está errado ter esse tipo de texto dentro da prova do Enem. Por quê? Porque o Enem ele vai trazer diversos gêneros textuais e trabalhar com diversas tipologias. Então, vamos lá para o comando da nossa questão. A nossa questão vai dizer o seguinte: a mesóclise é um tipo de colocação pronominal raro no uso coloquial da língua portuguesa. Bom, já afirmou. Aí você vai dizer, mas o que é mesóclise? E volta lá no texto. O texto vai trazer todos esses conceitos para vocês. Ó. Vai dizer o que é próclise, o que é ênclise e o que é mesóclise. O que ele diz aqui? Mesóclise, usada quando o verbo estiver flexionado no futuro do presente e no futuro do pretérito, ok? E aí nós vamos dizer o seguinte, o comando vai continuar aqui. No entanto, ainda é encontrado em contextos mais formais, como se observa em... Vamos lá. A. Não lhe negou que era um improviso. Faz muito tempo que lhe falei essas coisas. Nunca um homem se achou em mais apertado lance de referir-se a Dona Evarista ou tê-la-ia encontrado em algum outro autor. Acabou de chegar dizendo-lhe que precisava retornar ao serviço imediatamente. Então vamos lá, pessoal. Como resolver essa questão? Primeiro de tudo, pensar o que é essa mesóclise. Ah, professora, depois que eu li o texto, ainda assim eu não consegui entender o que é essa mesóclise. Existe uma regrinha, que a mesóclise ela vai estar entre, o nosso pronome ele vai estar entre a palavra, dentro da palavra. Então, se nós pensarmos que nós vamos ter um pronome dentro da palavra, e que pronome seria esse? Seria um pronome átono. Nós temos aqui, tê-la-ia. E aí isso já resolveria a nossa questão. Então, nós precisamos pensar o que cada um desse, ênclise, próclise e mesóclise, dentro da nossa frase. Elas fazem relação à função do pronome dentro do nosso texto, o que está antes, durante e depois. O que está durante, que é o que está no meio, sempre no meio, é a mesóclise. Então, todas as vezes que você vê um pronome átono dentro, da nossa palavra, ela vai ser mesóclise, ok? Então, normalmente, o texto ele vai trazer um gancho. É mesóclise? É ênclise? É próclise? Como fazer isso daí? Então, nesse caso, a resposta adequada seria a letra D. Tê-la-ia encontrado em algum outro autor? Então, esse daqui, tê-la-ia, o verbo mais o pronome e a desinência, faz dessa palavra uma mesóclise, a utilização desse pronome mesóclise, ok?
Vamos lá, vamos exercitar um pouco. Enem 2011, que prova questão 129, questões sobre a colocação pronominal. E aí começa aqui, primeiro quadrinho. Vamos massacrá-los, vamos. Vamos arrasar eles, vamos. Mas antes, vamos acertar o pronome. O que aconteceu aqui? Vamos lá para o nosso comando. O humor da tira decorre da reação de uma das cobras com relação ao uso de pronome pessoal reto, em vez de pronome oblíquo. De acordo com a norma padrão da língua, esse uso é inadequado, pois. Aí você mais pronome pessoal reto, pronome oblíquo. O que é isso? Vamos lá, pessoal. Primeiro, quando nós pensamos em pronome pessoal, reto é o pronome pessoal. Eu, tu, eles, nós, vós, eles ou elas, ok? O oblíquo, geralmente, o oblíquo ele vem ao lado aqui dos verbos, ó, los, o, a, os, as, los, las, que vai fazendo a junção, ok? Eles servem para como suavizar, eu posso dizer isso, suavizar essa nossa junção, essa substituição dentro do nosso texto. Ele vai dar uma suavidade no nosso texto, porque prestem atenção, vamos massacrá-los, aí vamos arrasar eles. Muitas vezes, quando nós utilizamos esse pronome de forma inadequada, quando nós colocamos aqui, como aconteceu, o pronome pessoal ao invés do pronome oblíquo, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter uma junção e, às vezes, uma sonoridade dentro da nossa questão que vai ocasionar um desentendimento. Por exemplo, ó, se ler rápido aqui, ó, vamos arrasar eles. Olha a junção, reles. Vamos arrasar eles. Entende? Então, quando a gente coloca esse pronome oblíquo, substitui esse pronome pessoal pelo oblíquo, há uma suavidade dentro do texto. Vamos arrasá-los. Então, seria mesmo do massacrá-los. E aí a questão vai dizer o seguinte: de acordo com a norma padrão da língua, esse uso é inadequado, pois a. contraria o uso previsto para o registro oral da língua. B. contraria a marcação das funções sintáticas de sujeito e objeto. C. gera inadequação na concordância com o verbo, gera ambiguidade na leitura do texto ou apresenta dupla marcação de sujeito. A, B, C, D ou E. Então, nós vamos ter aqui a letra B. Contraria a marcação das funções sintáticas de sujeito e objeto, ok? Que normalmente é sujeito, verbo e objeto. Quando coloca esse pronome pessoal, é como se eu estivesse trazendo o meu sujeito para o final da frase, invertendo essa ordem e sem dar nenhum sinal. Porque, claro, nós podemos inverter, mudar o sujeito de lugar, mas, claro, precisa ter toda uma construção, toda uma ordenação. Do jeito que está, não está adequado. Então, seria essa construção das funções. Então, atentem-se que, para algumas questões, ele vai tratar diretamente de uma das classes gramaticais. Porém, para outras, ele vai ser mais abrangente, mas a classe gramatical vai ser importantíssima para definir e entender a questão, ok? No mais, acesse o portal Eduque e façam suas anotações. Tchau, tchau!